Fala pessoal, nesse tópico nós vamos abordar um pouquinho sobre o surgimento do aplicativo e as formas de usar melhor essa ferramenta, né? E também os conceitos no qual a gente desenvolveu ele. Então, primeira coisa, ele é basicamente uma ferramenta que vai compor o seu arsenal para fazer aquela avaliação. A avaliação postural em si, a gente pode observar como uma ferramenta, no qual a gente vai extrair alguns dados dela, pode ser avaliação postural estática ou em uma determinada situação, uma determinada condição ali, por exemplo, sentado, utilizando o computador, no qual a gente vai extrair essas variáveis, extrair os dados que a gente quer daquela avaliação para compor uma avaliação maior, onde a gente vai colocar outros dados referentes ao nosso cliente ou paciente. Então, é importante a gente tomar esse primeiro conceito, de que é uma ferramenta e que vai compor um quadro onde tem outras ferramentas. Ela sozinha, a gente consegue fazer uma avaliação postural isolada, mas lembrando que ela sempre vai ser algo a mais e que vai adicionar sempre num escopo maior, de uma avaliação maior, numa visão maior do paciente ou do cliente. Então, nós temos aqui alguns recursos práticos, que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia, nesse caso aqui o cimetrógrafo. Eles são recursos para agilizar a nossa avaliação postural e fazer com que ela fique mais quantitativa, e fácil de se entender quando a gente vai tirar uma foto, ou até mesmo avaliar só com os olhos, avaliação observacional. E aí a gente começa a entrar em alguns questionamentos. O primeiro é com relação à avaliação observacional. A observação, no caso ali, do paciente, utilizando de algum recurso externo, cimetrógrafo, ou até mesmo fio de prumo, que é aquela linha que vai bem no centro ali, para a gente conseguir diferenciar o lado direito com o lado esquerdo. E aí tem alguns detalhes nessa avaliação observacional. Ela é boa, a gente tem uns prós e contras. Ela é boa pelo seguinte fato: é uma coisa prática, fácil de fazer e teoricamente de graça, porque a única coisa que a gente precisa treinar ali no caso são os olhos, com a experiência clínica a gente vai pegando isso ao tempo. Mas nós temos alguns detalhes aqui para observar. Primeiro são as limitações, no qual você mesmo pode ter visões diferentes daquela situação em dias diferentes. Então, isso é uma limitação importante e que pode acabar atrapalhando ali, inferindo ali algum erro que às vezes não tem, ou encontrando um alinhamento em algum local onde aquele dia você entende que está alinhado ou no outro dia não. Nesse caso, são perspectivas diferentes que a gente tem de um profissional para outro, ou do mesmo profissional em dias diferentes, em situações diferentes. Então, são alguns detalhes que a gente tem que observar e tem que levar em consideração quando vai fazer a análise observacional. Então, nós temos aqui algumas formas de utilizar métricas, para quantificar isso. Então, analisar a avaliação como um todo, observar ali os detalhes e levantar esses detalhes em forma de números, não de forma que a gente consiga comparar matematicamente antes e depois, porque assim fica muito mais fácil a gente ver se teve alguma diferença, se a intervenção que a gente está fazendo fez algum sentido, se o treinamento que está fazendo fez também alguma diferença naquela condição, E aí, melhor ainda, passar para o paciente ou para o cliente, o que aconteceu, feedback para ele, para ele ter uma noção de como que estão andando as coisas. Então a gente tem aqui também um outro ponto, no caso ali, sempre quantificar esses desvios e esses alinhamentos, utilizando métricas para registrar e elaborar os relatórios, que são basicamente um compilado de todas as informações pertinentes que a gente encontrou ali na avaliação. Então esses conceitos que a gente começou a criar formam ali a base no qual o Physiocode Posture foi criado. Então, a gente tem algumas ferramentas importantes ali na mão, formas de quantificar esses dados,
você tem formas de analisar diferente, e o objetivo final disso é bom para a gente não esquecer, que é agregar valor no nosso trabalho, agregar valor naquilo que você vai entregar para o paciente, cliente, e também conseguir discutir e levar essas informações para outro profissional, caso a gente esteja trabalhando ali numa equipe multidisciplinar. Então é importante a gente colocar por A mais B o que está acontecendo ali, e a ferramenta Physiocode Posture entra para tentar resolver isso e auxiliar no levantamento dessas métricas. E aí, com isso, a gente tem o segundo tópico agora, que vai ser a essência do aplicativo, onde a gente vai, na prática, né, observar quais são os recursos que a gente pode melhorar, quais são os recursos que a gente pode utilizar, que a gente faz hoje, que o aplicativo vem para nos auxiliar e para agilizar ali nessa metodologia.